Boa noite a todos. É com a mais profunda gratidão que aqui me encontro para esse momento de paz, de harmonia, de amparo. Agradecendo sempre a esses bondosos amigos que nos oferecem a oportunidade do trabalho. Que nesses instantes possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima e aos bondosos trabalhadores de João Batista. Senhor, nós estamos num momento de muitas dificuldades, amedrontados, assustados, mas também, Senhor, com muita esperança. O Teu amor nunca falha, sempre está conosco, nos dando condições de nos levantarmos, de estar de pé. Por isso, Senhor, abençoe a todos nós, abençoe a toda a humanidade. Fica conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus. Meus amigos, a nossa conversa não poderia ser diferente num momento como este, falar do Evangelho. E fomos encontrar uma passagem conhecida de todo mundo. E exatamente essas passagens, elas são tão importantes para a nossa vida, porque apesar de se repetirem há tanto tempo, nós ainda caminhamos com dificuldades. Às vezes, as conhecemos de cor, mas como é difícil botá-las em prática. Nosso encontro da noite vai nos falar de Bartimeu, o cego de Jericó. Eu lerei primeiro a passagem toda e depois nós vamos desdobrando a nossa reflexão. Quando saía de Jericó com seus discípulos, era seguido por uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, era um mendigo cego que estava sentado à beira da estrada. Ouvindo dizer que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos repreenderam-no para o fazer calar, mas ele gritava cada vez mais forte: Filho de Davi, tem piedade. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego dizendo-lhe: coragem, levanta-te que ele te chama. E ele, atirando fora a capa, deu um salto. Veio ter com Jesus. Jesus perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Rabone, que eu veja. Respondeu-lhe o cego. Jesus disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. E logo recuperou a vista e seguiu a Jesus na viagem. Antes de começarmos a desenvolver plenamente a passagem, gostaríamos de lembrar que ele era filho de Timeu. Bartimeu era filho de Timeu. Vamos ver quem era Timeu. Foi um general que serviu a Israel na unidade de Betel. Ao se reformar, torna-se um rico comerciante, que com a chegada dos romanos à Palestina, tem os seus bens confiscados e o soldo da aposentadoria cortado. Torna-se um revoltado. Por ter uma formação militar, liderou vários movimentos para desestabilizar o governo. Ele é perseguido e morto.
e com a sua morte a perseguição passa para o filho. Os romanos mandam cegá-lo para evitar que ele se tornasse perigoso como o pai. Esse esclarecimento quanto ao pai de Bartimeu é de fundamental importância para a nossa compreensão. Este pai trabalhou, foi militar, reformou-se, continuou trabalhando, tornou-se rico e, de repente, com a chegada dos romanos, tudo lhe é tirado, até o soldo de militar. Lógico que ele não aceita, é morto, mas os adversários não se conformam apenas com a morte dele. Querem atingir também o filho. E nós vemos aí uma questão de crueldade, cegá-lo. Isso já vai criando uma nova ambiência para a nossa reflexão. E olha, acompanhando agora o texto. Quando saía de Jericó com seus discípulos. Jericó era uma cidade situada às margens do Rio Jordão. Fica a 27 quilômetros de Jerusalém. Interessante que ela é considerada a cidade mais antiga do mundo, fundada em 9000 a.C. Que interessante. E o nome de Jericó, perfume, o significado é perfume. O perfume é algo que permanece, é algo que nós guardamos. Quantas lembranças nos vêm através de um cheiro, de um perfume, né? Lembrança de alguém querido, lembrança de um momento feliz. Quantas e quantas lembranças. E Jericó representando também esse momento de perfumadas lembranças. Vamos continuando. Ele saía de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. Precisamos lembrar de uma coisa. O que é discípulo? Discípulo é aquele que segue o mestre. O aluno, ele pertence, entre aspas, a um professor. O discípulo, ele vai seguir uma ideia, uma mensagem do seu mestre maior. No caso, que estamos falando de Jesus. E com isso, eles estavam seguindo, por quê? Acompanhando. Porque este seria o trabalho deles a partir de um determinado momento. Seguir levando a mensagem de Jesus. E como sempre, era acompanhado de uma grande multidão. Por que acompanhado de uma grande multidão? Que somos nós ainda, em busca de esperança, de conforto, de saúde, de equilíbrio. Esta era a multidão que o acompanhava. E de repente, em meio a tudo isso, ele percebe, né, que Jesus, Bartimeu, percebe que Jesus estava por ali falando. E ele começa então, ele era um mendigo e cego. Gente, é muita coisa, né? Ser mendigo já é um grande desafio. Nós olhamos a nossa cidade, olhamos as nossas ruas, nós temos uma ideia precisa do que é. Não conseguimos nem sempre sentir, mas no mínimo podemos estar enxergando que estão ali. Então, ele era mendigo e com um agravante, cego. E ele estava, olha bem, sentado à beira da estrada. Isso é importante nós refletirmos. Ele não diz que ele estava sentado na rua, como nós vemos os nossos irmãos, sentados na calçada, ali na porta de algum lugar. Não, ele estava sentado à beira da estrada. Estrada nos traz uma ideia de algo muito grande,
longo a percorrer, né? Andar uma rua é uma coisa, andar uma estrada é muito, 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 muito grande. E esta é o nosso desafio, a estrada que vai chegar a um ponto maior, que vai chegar a Jesus, que vai chegar ao encontro da luz. E era isso que ele estava sentado. Quando ele ouve, sabe que é Jesus, ele começa a gritar. Olha que coisa interessante. Gritar. Olha nós aí mais uma vez. Nos nossos momentos de desespero, muitas das vezes nós gritamos por dor, por saída, por solução, por ajuda. E gritamos também de revolta. Por que comigo? Porque eu sofro. Somos os mesmos. Só que o que fazem os que estão ao lado? Manda que ele se cale. Somos nós. Quando vemos um amigo muito aflito, um conhecido, alguém num banco, na rua, numa situação qualquer, que começa a reclamar, ou nós fingimos que não ouvimos, ou nós começamos a dizer, é assim não, você está exagerando, cala a boca, fica quieto. Porque a nossa maior dificuldade é nos colocarmos no lugar da dor do outro. A dor maior é a nossa. Nós desconhecemos profundamente o que vai dentro de cada um. E aí, ele gritava cada vez mais. Ainda bem, isso é muito bom. Continuar pedindo. Nós não podemos, diante dos nossos desafios, ignorar, calar, desistir. Nós não podemos desistir. E quando nós falamos em desistir, é desistir de uma ajuda para nós. E essa ajuda que nós estamos questionando, pedindo aqui, é uma ajuda principalmente de ordem espiritual, embora ali nós estivéssemos diante de alguém que precisava de comida e de visão. Tanto que Jesus alimentava a multidão, alimenta a multidão aflita na passagem da multiplicação dos pães e dos peixes. Por quê? Porque o corpo, o nosso corpo, na condição de encarnados, nós precisamos do alimento. Ele faz parte dessa nossa trajetória. Mas uma coisa é muito interessante. Quando nós pensamos nos nossos irmãos que viveram o Holocausto, que ficavam dias e dias para tomar uma concha de água e uma casca de batata? Como é que estes seres se mantinham vivos se nós, quando passamos 12 horas, às vezes para fazer um exame de sangue, nos sentimos à morte, vamos desmaiar, estou morrendo de fome. Mas aquelas pessoas se mantinham de pé, porque a luta deles era uma luta de estar vivo. Então o espírito supria as necessidades do corpo. Isso é muito importante. E hoje, quando vemos nesse momento de pandemia, os nossos irmãos que moram pelas ruas, como é que eles estão sobrevivendo a esse vírus que atinge a qualquer um? É uma reflexão para cada um de nós. E ele continuava gritando. Nisto, reparem bem o que Jesus faz. São dois verbos num primeiro momento. Parou e disse. Imaginemos estar aquela multidão toda caminhando com Jesus, está andando, todo mundo atrás, e de repente para. Ué, por que parou?
parou. Ele vai falar alguma coisa e aí ele diz, ele para e diz, são duas ações. Quer dizer, naquele momento ele leva a todos nós a ouvir. E o que ele diz? Chamai-o. Outro exemplo fundamental. Jesus poderia ter diretamente se dirigido a ele, mas uma das maiores propostas do Mestre era que nós fôssemos trabalhadores, que nós sempre nos envolvêssemos em servir, em ajudar. Jesus não precisava dos discípulos, Jesus não precisa de nós, mas cada um de nós precisa do trabalho. Nós que somos convocados a tarefas nos nossos templos religiosos, seja na Igreja Católica, seja num templo espírita, da Umbanda, seja onde for, nós somos convidados a trabalhar. Nós recebemos esta oportunidade e o mais importante é botar as lições que nos são dadas em ação, em trabalho, em benefício do outro. Né? E é isso que ele faz, ele chama-o. Então vai lá, chama ele. Interessante que aquela turba que ali estava, naquele momento chamaram, mas disseram-lhe, olha só, esses certamente que chegaram perto para falar, eles já tinham uma percepção melhor, porque ele chama. Eles dizem, coragem, coragem, levanta-te que ele te chama. Por que precisava ter coragem para falar com Jesus? Então eles já sabiam que seguir, falar com Jesus é um ato de coragem. Quando estamos diante de uma súplica a Jesus, nós vamos tomando consciência das nossas dificuldades, das nossas limitações, dos nossos temores, dos nossos erros, da nossa consciência que pesa. Então assumir, Senhor, eu errei, mas me ajuda. Então ele pede coragem e diz também, levanta-te que ele te chama. Não era simplesmente o fato de levantar de onde ele se encontrava sentado. Era levantar-se de uma ordem moral. Nós, quando precisamos nos aproximar de Jesus, nós precisamos fazer esse esforço, por menor que ele seja, ele exige de nós um esforço de melhora, de levantar, de transformar. E aí ele diz assim, atirando fora, a capa deu um salto. Na verdade, essa questão da capa, ela é algo muito simbólico. A capa é como se fosse algo que o cobrisse, mas aqui são os erros, os equívocos, as dificuldades. É reconhecer, quando nós reconhecemos os nossos erros, as nossas dificuldades, é como se nós estivéssemos nos limpando daquelas dificuldades, tirando aquela capa. Não é uma capa física, é uma capa de vibração. Então isso aqui é muito sério. E aí diz assim, e deu um salto. Quando nós nos conscientizamos, nós damos um salto dentro da nossa vivência, do nosso crescimento espiritual. E era esse salto que ele dá. E aí, ele vai ter com Jesus. Então, ele se aproxima. E Jesus, então, pergunta, né? O que queres que eu te faça? Nossa, essa passagem sempre, essa frase, ela me toca profundamente. Por quê? Ela fala da humildade de Jesus. Jesus podia saber o que era melhor para ele. Mas Jesus dá a ele o poder da escolha. Ele poderia querer ficar rico.
Quem disse que ele necessariamente queria retornar a enxergar? Né? E isso é algo importante para os nossos momentos de ajuda aos nossos irmãos. Quase sempre nós chegamos com a ajuda pronta. Nós não perguntamos ao outro o que ele prefere, o que ele gosta. Nós chegamos e vamos entregando. Isso é para você, para você, para você. Sem dar a ele nunca um direito de escolha. Quando vemos alguém sentado à porta de uma lanchonete, por exemplo, muito bom. Nós nos sensibilizamos e vamos oferecer algo a alguém. Será que todas as vezes nós perguntamos ao irmão o que é que ele gostaria de comer? Não. Nós simplesmente compramos aquilo, talvez até o que a gente goste, ou que seja mais barato, e damos, né? Eu assisti uma situação em São Paulo que muito me tocou. Dia de sábado, na área em que eu estava, é comum que as pessoas mais pobres, elas vão para a rua, a família, mãe, criança, e ali as pessoas voltando dos supermercados já vêm com uma sacola trazendo mantimentos e entrega ali para aquelas pessoas. Ali elas ficam o dia todo. É interessante porque são pessoas jovens. Foi uma visão que realmente me tocou aquela situação. Quando estava também andando, vejo um rapaz jovem, bonitinho, e havia um garoto em torno de uns 15 anos pedindo ajuda. O rapaz estava com uma garrafinha de suco de laranja. E ele vira-se para o rapaz e pergunta: você aceita? Olha, gente, foi um soco no estômago. Porque a primeira reflexão nossa é o seguinte: ele deve estar com fome? Por que ele não vai aceitar? Está ganhando suco de laranja, vai reclamar de quê? Mas ele tem o direito de não gostar de suco de laranja. E até de não poder tomar um suco de laranja. Então, nesse momento, Jesus nos traz várias reflexões, né, quando pergunta a ele: o que quer que eu te faça? E ele então responde: Rabone, que eu veja. Em primeiro lugar, essa expressão Rabone é usada entre os judeus como um título respeitável. Você vai chamar de Rabone a um mestre, a um que orienta, que guia, que tem um sentimento não apenas de respeito, de delicadeza, né? Então, é muito importante. Quem usava essa expressão também era Maria de Magdala, porque ela representa, além de respeito, carinho. E ele então responde: Rabone, que eu veja. Aí eu comecei a pensar, se nesse momento estivéssemos todos nós lá na casa, fazendo uma palestra ao vivo, os companheiros, você que está aqui sentado, você olha e você vê quem está falando, quem está ao lado, a parede, enfim, nós vamos olhando, nós vamos enxergando. Tanto que eu posso dizer assim: você viu Terezinha? Terezinha estava lá, mas você não enxergou. Ver é olhar com profundidade. Ver é ir além, é dentro. É quando você encontra um amigo mesmo aqui da Casa Espírita e você olha e você percebe que alguma coisa não está bem. Fulano está deprimido, fulano está triste, fulano está preocupado. Ele não te disse nada, ele falou com você com o mesmo sorriso, tranquilo, mas você vê além. Eu tenho uma vivência, vocês me desculpem porque eu adoro, tenho sempre uma história para contar, né? Uma vez eu estava passando por um período muito sério da minha vida e eu estava saindo do elevador e a minha vizinha ia entrando no elevador. Ela olhou para mim e disse simplesmente o seguinte:
Mais tarde posso ir à sua casa? Claro. E assim ela fez. À tarde, ela deu uma chegadinha na minha casa e a pergunta dela foi o seguinte: o que é que está acontecendo? Aí eu fiquei assim, não, nada. Não, você estava sem batom. Então veja bem, estar sem batom era sair desesperada, apressada, algo que me tirasse todo um foco. Então você veja bem, ela foi capaz de ver a minha alma através de um batom. Isto é carinho, isto é amor. Então ele diz que ele quer ver. E Jesus então responde: vai, a tua fé te salvou. Outra coisa interessante, salvar. O que é salvar? É nos livrar de algo. A fé de salvação foi de cura. Salvar vem de são, de sadio. Santo é são, sadio, tá? E ele curou, porque era isso que nós achamos que é feito. A cura resolve aquele problema, mas nem sempre nos salva, nos recupera. Há uma passagem muito bonita de Jesus e muito dolorosa. Ele acaba de curar um enfermo, né? E o enfermo sai correndo, feliz. E nisso, quando um discípulo olha, Jesus está em lágrimas. Ele diz: mas Jesus, por quê? Por que essa tristeza? Acabou de curar um companheiro, um filho? Como? E ele diz então: ele saiu para comemorar numa taberna. Ele iria beber para comemorar a sua cura. Quantos de nós nos esquecemos desta gratidão, desse retorno diante de uma cura? A maior de todas as curas, ela não é do corpo, ela é do espírito. Muitas das vezes nós usamos uma expressão que diz assim: ah, ele não foi curado porque não teve fé. Não. A fé, muitas das vezes, é exatamente a aceitação, a submissão diante dos desafios que a vida nos empresta. Isto é fé. Então, a grande cura, ela não está restrita ao corpo. Lógico que nós temos um corpo, precisamos dele, eles nos trazem sofrimentos. Claro, nós precisamos. Outro dia, foi domingo, o doutor Frutuoso falava sobre isso, que as pessoas perguntam para ele: mas se é uma necessidade da pessoa passar por aquele sofrimento todo de um câncer, vai sofrer, se não vai ser curado, por que não se deixa logo morrer? Eles não. A nossa obrigação é aliviar o sofrimento, cuidar daquele que padece. E quando Deus permite as descobertas todas que nós vemos hoje, de remédios, de tantas coisas curando aqui e ali, é porque faz parte do conforto, do alívio. Precisamos perder essa ideia, essa necessidade que nós temos que punir, que tudo é castigar, olho por olho, dente por dente. Não é possível isso, né? Nós precisamos de mais delicadeza, sentimento, amor, acolhimento. E olha como continua aqui. E logo recuperou a vista. O que é recuperar? É algo que nós tínhamos e que perdemos. Então,
perdi um dinheiro, consegui recuperar. Uma questão qualquer que consegue ser refeita. Daí esse pedacinho, esse prefixo reencarnar, recuperar, rever, tudo isso é fazer novamente. Então veja bem, ele recuperou, voltou a enxergar, né? Recuperou a vista. E depois continua. E seguiu a Jesus. E nós ainda falamos de Jesus, falamos muito de Jesus. Nós espíritas somos estudiosos, a grande maioria, lemos muito, estamos sempre envolvidos com o Evangelho, o Livro dos Espíritos, uma quantidade enorme de livros. Nós sabemos, mas nem sempre conseguimos botar em prática. Então, nós estamos atrás de Jesus, atrás da doutrina, atrás de conhecimentos. Nós vamos seguindo, andando, mas nos falta, na verdade, seguir a Jesus, ou seja, seguir os seus ensinamentos. E é isso que ele se propõe, seguir as orientações do mestre. Então, e aí há mais um detalhe, seguir a Jesus na viagem. Viagem nos dá uma ideia de algo muito grande. Dificilmente você, se vai daqui a 2 pontos de ônibus, você não vai dizer, falar em viagem. Quase sempre usamos essa expressão viagem quando nos referimos a algo grande e até mesmo, às vezes, ligados a sonhos. Eu planejei uma viagem para o Sul, eu planejei uma viagem para o Nordeste, para a Europa, seja lá. Né? A viagem tem essa ideia de tamanho, de algo grande, de algo que nós sonhamos e vamos conquistando, né? Então ele diz aqui, seguiu a Jesus na viagem. E esse é um desafio para cada um de nós. Conhecer, falar, é até fácil. Basta às vezes ter um pouquinho de boa memória. Mas abrir mão daqueles conceitos que são seus, daquilo em que você acredita. Para seguir a Jesus, nós precisamos nos livrar, como o cego se livrou lá da capa. Então, qual é a capa que nós precisamos tirar? A capa da nossa hipocrisia, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa preguiça. Quantas coisas deixamos realmente de realizar por não querermos abrir mão de conceitos e de princípios nossos, né? E às vezes nós vamos percebendo que chega um momento que nós precisamos abrir mão dessas verdades que são nossas, né? Que é acreditar que estamos sempre certos. É importante a todo momento rever, pensar, analisar as nossas atitudes, né? Para que nós possamos prosseguir. Existe em nós ainda uma cegueira. Estamos cegos porque só enxergamos a nós. E existe um mundo que está aí fora. E esse momento que estamos vivendo, ele é riquíssimo nas nossas descobertas. Vou falar uma coisa quase que tola, mas eu moro no mesmo apartamento há 40 anos. E nesse período de pandemia, absolutamente dentro de casa. O que foi que eu descobri? Que eu tinha uma varanda que eu nunca usava e que hoje, com profunda gratidão e alegria, eu tomo 15 minutos de sol diário.
A varanda estava lá, mas a minha cegueira não permitia. Quantos pequenos prazeres podemos ter neste momento difícil? Quantas oportunidades de reflexão e, principalmente, podermos imaginar e olhar a uma multidão que está lá fora absolutamente invisível. Só que não nos esqueçamos que todos nós somos filhos de Deus. Todos nós seremos amparados. Agora, caberá a cada um de nós a responsabilidade por, de repente, não ter feito a parte que realmente nos cabia. Todos nós trazemos um compromisso, uma tarefa, como filhos de Deus, como cidadãos, como profissionais, como companheiros de ideal. E não podemos jogar fora para que não venhamos a ser o cego que precisará ficar sentado à beira da estrada, aguardando a passagem de Jesus. Ele está o tempo todo conosco. Ele está pronto a nos ouvir. Ele está pronto a nos ajudar. Basta que nós chamemos por Ele, assim como o cego fez. Senhor, Senhor, me ajude, cura a minha miséria, a minha enfermidade, cura a minha cegueira. Nós estamos, Senhor, sempre a gritar, a clamar, mas também temos a certeza absoluta que Ele sempre nos ouve e nós iremos receber aquilo que será sempre o melhor para cada um de nós. Nós às vezes sonhamos, imaginamos com coisas que seriam tão somente atropelo. Eu tenho um amigo muito querido que ele diz o seguinte: quando alguém faz aniversário, eu jamais digo que Deus lhe dê tudo o que você deseja. Eu digo que Deus lhe dê tudo de que você necessita. Nós ainda não sabemos pedir, mas a misericórdia do Pai é eterna. Meus amigos, que nesse instante possamos mais uma vez agradecer muito pela oportunidade de aqui nos encontrarmos. Senhor Jesus, Mãe Santíssima, trabalhadores de João Batista, a nossa gratidão pelo acolhimento, pelo amparo, por aceitar as nossas migalhas, por nos dar força e coragem para perseverar. Pai, ampara a multidão aflita, os enfermos, do corpo e da alma. Senhor, ampare a cada um de nós. Fica conosco agora e sempre. Graças a Deus. Uma boa noite a todos. Muito obrigada.